7 horas 46 minutos em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo, hoje quinta-feira, 6 de janeiro de 2022, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Hoje, conversando com o secretário de Saúde de Campos, o Dr. Paulo Irano. E nesse programa de hoje conosco também na bancada, o Arnaldo Neto. Você quer refazer a pergunta ou não há necessidade, doutor Paulo? O senhor já pode responder aí o Maurício Batista. Não, acho que posso responder sem nenhum problema. Fique à vontade, por favor. Resumindo, eu diria assim, então, para a gente relembrar essa pergunta, ele diz, poxa, que avanços são esses se faltou dipirona ou faltou papel, enfim. Veja só, como eu falei no momento anterior, dado o gigantismo que é a saúde e dado o fornecimento que tem, às vezes, de medicamentos específicos, e quando ele falou na dipirona, né, a dipirona é um medicamento hoje que está em falta no mercado, falta pela produção, as empresas, as fábricas diminuíram a sua produção e houve uma escassez, então realmente está difícil, mas eu já garanto que já foi reabastecido, que a gente conseguiu comprar realmente, adquirir aí uma quantidade que restabeleceu isso aí. Então as pessoas falam, e como esse ouvinte se manifestou, perguntando que avanços são esses, uma vez que faltou a dipirona. Um grande problema que tem, Arnaldo, é que você faz 99% das ações de forma satisfatória, não digo 99%, mas quando tem 1% ou alguma situação única por dificuldade, é essa que vem à tona como se isso fosse a tônica do processo como um todo. Mas eu garanto, sim, que nós avançamos muito na assistência à nossa população. Vamos ter faltas pontuais, como a gente teve durante a pandemia, naqueles momentos mais críticos, mais difíceis, em que faltaram leitos de UTI. Campos avançou muito rapidamente, a gente abriu mais de 130 leitos novos de UTI, abrimos aí, conseguimos respiradores, conseguimos monitores, medicamentos que faltaram, chamado kit de intubação, mas isso foi em nível mundial, gente. Aí vai culpar a secretaria, ou o secretário, ou o município, porque faltou aquele medicamento, e o que foi feito, E quantas vidas estão sendo salvas? No momento em que ele diz que avanços são esses, estou dizendo aí o avanço do mutirão, Nós programamos 40 mil procedimentos em 100 dias. Nós estamos na metade, um pouco mais de um mês e pouco aí, e já fizemos quase 20 mil procedimentos. Esses são avanços reais. Os avanços relacionados às instituições, como eu estive falando ainda há pouco, foram mais de 220 milhões de aportes para que esses hospitais se reestruturassem. É isso que está acontecendo. Os hospitais estão pegando esses recursos, estão se reestruturando, melhorando a sua estrutura, comprando mais equipamentos de ponta para assistência à nossa população. Os avanços estão na abertura das nossas unidades básicas de saúde, que o outro governo fechou mais de 46 unidades de saúde. Nós já reabrimos mais 15. Isto é avanço, e não simplesmente a falta de uma dipirona, falta esta pontual, sempre tem esse jogo político, de que o vereador da oposição, mas o vereador vem e fala um pontinho no meio de um oceano. O que ele tem que analisar, ele, todas as pessoas, e principalmente o ouvinte que nos pergunta, é analisar o contexto global dos avanços da saúde. O que tem que ver são os quase 300 acidentados diariamente no Ferreira Machado pelas motocicletas, dá mais de 3.500 no ano. Esses doentes que são atendidos todos os dias, chegando quebrados por imprudência, imperícia, por não seguirem as regras normais do trânsito, que é um absurdo isso que está acontecendo. Isso sim, isso é uma epidemia, uma outra epidemia dos acidentes motociclistas. Todos os dias a gente tem a média de 10 acidentes por dia, e eles são atendidos
são radiografados, são tomografados, são submetidos à cirurgia, vão para a UTI, ficam sequelados. Isto sim é fazer saúde. Esses são os avanços, meu caro ouvinte aí da rádio, da Folha FM. Estes são os avanços que eu digo que a gente vem fazendo, sim. Não é apenas a falta de um medicamento específico, que acontece e está acontecendo. Procure saber no país todo como está o fornecimento deste medicamento de pirona. Está em falta em todos os lugares. Os fornecedores, tente comprar aí, para ver se tem em escala. Pode ter, logicamente, ali na farmácia, mas em escala para comprar milhares, milhares e milhares de doses, como é o consumo, ela falta. Então, quando eu digo que a gente avança, avança sim, e provo, e pode fazer aí uma pesquisa com a classe médica, faça uma pesquisa com a população que estava lá reprimida, represada, dessas cirurgias, como é a cirurgia bariátrica, que há 4 ou 5 anos não se fazia uma cirurgia em Campos, pela rede pública, e nós já fizemos aí, talvez aí mais de 20 ou 30 nesse período, e vamos fazer, como nos comprometemos, as 100 cirurgias bariátricas, além de todas as cirurgias de vesícula, de hérnia, cirurgias de catarata que estão ocorrendo, né? Os atendimentos oftalmológicos que não estavam existindo. Então, isso é muito avanço. Vai dizer que não avançamos? Avançamos e muito, e eu garanto isso, provo isso para qualquer pessoa que queira ouvir. É só ver os nossos relatórios de gestão, em que são apresentados na Câmara Municipal. Devemos fazer uma nova apresentação agora no próximo mês, e vão ver o quanto que avançamos no sentido da assistência à nossa população. Eu espero que tenha respondido, Arnaldo, ao caro ouvinte da Folha FM, que ele está sempre presente, como você mesmo disse, Arnaldo, e eu espero que ele entenda esse contexto, viu? Porque sempre nós teremos, com certeza, alertas, denúncias, seja lá qual for o nome que se dê, da falta pontual disso ou daquilo, da falta pontual num plantão que faltou o médico. O médico é um ser humano, ele também adoece, ele também tira férias. Mesmo essa semana veio lá, marquei, né, fiz, estava tudo agendado, mas eu fui lá e o médico tirou férias. Meu Deus, é um direito do médico tirar férias. Se ele tirou férias, foi concedido as férias a ele, que é direito dele. Agora, a pessoa querer reclamar e dizer que está errado, não, é o fluxo normal. Então, encaminha para outro médico, outro profissional. Se quiser, aguarda o médico para o mês que vem. Pessoas estão sem cirurgia, sem nada, há anos, sem assistência. E, de repente, você retoma essas cirurgias, e muito provavelmente essa reclamação também que aconteceu, mas, como eu digo, são reclamações pontuais, mas que estamos aqui para poder resolver. Sempre que houver uma colocação desse porte, estaremos sempre à disposição. Nunca me furtei a vir para uma entrevista para esclarecer algum fato. E estamos aqui para isso mesmo. Não me furto, até porque é minha obrigação. Tá bem? Ok, doutor Paulo. Respondi a pergunta aí. Ok. O senhor assumiu a Secretaria de Saúde, né, assim como toda a equipe da saúde, no meio de uma pandemia que ainda não acabou. Apesar de estarmos num momento de flexibilização local, estamos vendo o avanço da variante Ômicron aqui pelo país, né, e tem aumentado muito essa questão. Além disso, tem a questão da influenza, esse H3N2, que também tem aumentado muito, sobretudo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Na experiência de médico do senhor, acompanhando essa epidemia, essa pandemia desde o começo, o senhor acredita que a gente pode voltar a ter restrições mais severas? Por quê? Veja só, como você bem colocou, a gente continua num período de pandemia, eu diria numa fase, né, que, diríamos assim, da curva em que ela subiu, desceu, e estaríamos hoje entrando aí talvez numa 4ª onda desta pandemia. Por que acontecem essas curvas? É quando você tem as novas variantes, né? E quando a população vai diminuindo aquelas medidas restritivas, as medidas de proteção, que são as medidas, né, de distanciamento, do uso de máscara, evitar aglomerações.
Quando você ainda tem, né, a permanência do vírus circulante e, consequentemente, uma replicação viral, que a gente chama, que é a reprodução do próprio vírus, quando você tem essa replicação mais avançada, ocorre a possibilidade de criar-se uma variante. Essas variantes, normalmente, elas surgem em povos menos vacinados. Quando você tem um grupo de pessoas e que não estão vacinadas, aí esse vírus se replica em um por um. Quanto mais ele se replica em mais pessoas, ele vai tendo essa oportunidade de se mutar, de mudar. O vírus, a característica de todo vírus já é essa. Ele se replica, por isso que é preciso quebrar esta cadeia. Quando a gente fala em restrições, em lockdown, em pessoas não circularem, fechar o comércio, que é o que está acontecendo hoje na Europa, né? Lá já está acontecendo isso. E sempre que acontece lá, e por ser esta pandemia e esse vírus ter tomado conta do mundo todo, eu acho que ele vai chegar nesse nível no nosso país. Na verdade, já chegou, já está aí. É uma questão de tempo, porque ele vai se replicando. E aí o que acontece? Se as pessoas nesse momento, é aí que eu clamo à população, e para a nossa cidade, onde nós vivemos, é o nosso dia a dia, a partir do momento em que a população se conscientiza disso e se restringe, por exemplo, final de ano, foi recomendado para todo mundo que tivessem cuidados, que mesmo nas reuniões familiares, alertar, ver quem vacinou, ver se tiver com sintomas gripais, evita, fique em casa, não venha para a reunião, não venha para abraçar todo mundo, mas não é o que acontece na maioria das vezes. As festas que aconteceram, você vê as pessoas sem máscaras nas praias, você não vê ninguém com máscara praticamente. Então, é preciso que as pessoas se cuidem, continuem se cuidando, porque a pandemia não acabou, né? Então, as medidas que a gente chama de restrições de quê? De estar no meio de aglomerações, né? Principalmente de pessoas que você não sabe. Se uma pessoa ali estiver contaminada, se ela estiver contagiada pelo vírus, ela vai transmitir para o grupo todo hoje. A gente está com vários relatos de grupos que foram ao Réveillon no Rio de Janeiro, grupos de 10, de 15 pessoas, e que voltaram todos contaminados, todos. Várias famílias que, no encontro do final de ano, e de repente uma estava contaminada sem saber muitas vezes. Por isso que é preciso, independentemente de ter alguém com sintomas no grupo, é preciso evitar essa proximidade, é preciso usar máscaras, né? Voltar a lembrar da higiene respiratória, voltar a lembrar do álcool nas mãos de proteção, né? Procurar lavar sempre as mãos ao se alimentar, evitar de aglomerações. Então, essas medidas são medidas que vão nos ajudar, além, logicamente, da imunização, gente. Pelo amor de Deus, quem não tomou a vacina, seja por que razão for, tome a vacina. 95% a 99% daqueles hoje contaminados que evoluem por uma forma mais grave da doença são pessoas que não se vacinaram. Meu Deus, que é uma estatística mais contundente, clara e forte do que essa. Se você for trabalhar, for ver, entrar numa unidade de terapia intensiva, onde ainda temos, graças a Deus, né, temos poucos doentes, mas aqueles que ali estão, 90%, 95% é que não foram vacinados por alguma razão, ou que só tomaram uma dose. Então, hoje a gente já está na dose de reforço, na terceira dose, tem gente que não tomou a primeira. Isso é um absurdo. Então, as pessoas estão brincando. E lembrar que quando elas se contaminam, elas estão contaminando outras. Quando ela está sem máscara e está contaminada, ela está contaminando as outras pessoas. Então, é uma questão de humanidade aí, né? De humanismo, de respeito ao próximo, de amor às pessoas. Então, eu quero dizer, Arnaldo, que no que diz respeito à pandemia, é preciso que a gente fique alerta, que continuemos usando as máscaras. É lógico que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fico de máscara o tempo todo, em reuniões, em tudo. Eu peço às pessoas que se reúnem comigo, por favor, mantenham com as máscaras. Muita gente chega, parece que sentado,
numa mesa, ninguém pode transmitir para o outro. Pelo contrário, nessa hora que transmite são nos ambientes fechados, né? O ar-condicionado, ambiente fechado, se tiver um contaminado, vai contaminar todos que estiverem dentro da sala. Aqueles que estão imunizados, se pegarem, pegam normalmente de uma forma mais leve, que é o que está acontecendo muito. Então, a gente está tendo um índice maior de positividade nos testes que estão sendo realizados, porém, doentes menos graves. Então, uma coisa que a gente já sabe, esta variante Ômicron, ela é altamente contagiosa, altamente transmissível, porém menos agressiva, menos patológica. Ela agride menos os pulmões, né? Todos se recordam dos quadros respiratórios gravíssimos da Covid. Nas outras variantes, todas elas, né? A Delta, nessa última onda, que foi, né, que foi a rainha da história, né? De uma forma até, eu diria assim, né, intensa, ela é muito mais agressiva. Então, esta cepa Ômicron já se sabe que ela é altamente contagiosa, porém, ela é menos patológica, menos agressiva, causa menos lesões nos pulmões, principalmente, na árvore respiratória. Mas, naquele que não estiver vacinado, com certeza vai ser pior, né? Então, isso aí implica naquela outra esfera de interpretação, no outro prisma, que são as comorbidades, né? Aquele paciente que já tem alguma comorbidade, nós nunca sabemos até que ponto ele tem defesas para se suportar, para que possa suportar essa infecção. Então, este é um prisma da pandemia que não acabou, é preciso ainda muito cuidado, deve-se evitar, estão aí discutindo, a percepção já está bem de uma consciência, principalmente nos dirigentes, Campos mesmo, né? O nosso prefeito está consciente, ouve toda a equipe técnica permanentemente, ele segue a ciência, né? Já avançou aí na visualização em relação ao carnaval, né? Evitando, acho que conforme o cenário poderá avançar mais ainda nessas programações já previamente definidas, determinadas de carnaval, conforme a evolução. Eu tenho certeza que o prefeito ele não titubeia, se tiver que, em 24 horas, mudar o rumo da história para proteger a população, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que ele tomará a decisão certa, como também em outras capitais, todas elas onde existem os carnavais de rua, estão já sendo suspensos hoje. Não é à toa isso, né? Quem tem consciência e ouve a ciência, né, ouve os técnicos científicos, vai tomar as medidas necessárias. Vejam como a dinâmica é tão grande. O Ministério da Saúde mesmo, ele recua na hora que ele tem que recuar, como foi agora, a exigência de atestado médico para vacinar as crianças. Poxa, esse é de uma idiotice que não tem tamanho. Nosso país é um país que prima pela excelência na imunização, né? Nosso Programa Nacional de Imunização é um dos melhores do mundo. A nossa capilaridade em capacidade de imunização é fantástica. Nenhum país tem como temos no Brasil, né? E aí vem com uma exigência que também nunca existiu, né? Enfim, mas já revogaram. Ontem parece que o ministro já disse que não vai precisar mais. E era uma idiotice sem tamanho, né? Era para atravancar o processo apenas de imunização. Mas, enfim, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que avançar. E a recomendação que nós fazemos, enquanto dirigente da saúde do nosso município, é que é preciso ter cautela, é preciso se cuidar daqueles que estão perto da gente. Então, todas aquelas medidas que ficaram muito evidentes da necessidade do uso de máscara, manter o distanciamento social, evitando aglomerações, manter a higienização das mãos, ou seja, com a lavagem ou com o uso do álcool, evitar, né, reuniões fechadas, sempre que possível, reuniões mais abertas, com o menor número de pessoas, são medidas que a gente deve tomar, né? Eu ontem mesmo, para vocês terem uma ideia, decidi, porque no momento que a gente estava nessa turbulência, uma série de fatores acontecendo, assumindo a fundação, tive que fazer algumas reuniões que tinham um número maior de pessoas. E a partir de ontem, depois de termos tido aí também uma colega nossa de trabalho que foi contaminada, né? Inclusive pelos dois vírus, a Ômicron
e a influenza. Quer dizer, o Ômicron ainda a gente não fez o sequenciamento genético, mas pelo Covid e pelo influenza. Então, são as infecções cruzadas, né? Isso já está acontecendo. E com esta epidemia cruzada do Covid e do influenza, é preciso estar atento. Muitas pessoas não se vacinaram do influenza, né? Do vírus da gripe, né? Muitas pessoas deixaram de se vacinar, esqueceram, enfim. E, nesse momento, nós não temos vacinas disponíveis para todos, porque o Ministério é que fornece e não está fornecendo. Até porque foi pego de surpresa também. Então, o que acontece? É preciso termos as medidas que nós podemos fazer. Bom, se eu me vacinei, o que mais eu posso fazer além de ter tomado a vacina, a primeira dose, a segunda dose, já a dose de reforço naqueles que já cronologicamente se permite fazer? Eu tenho que me cuidar, eu tenho que evitar aglomerações, eu tenho que manter o uso de máscaras quando em contato com outras pessoas. Eu devo manter o distanciamento social, né, o distanciamento de 1,5 m, 2 metros, se possível for. Este é o melhor caminho para que a gente possa passar também por esta onda ileso, sem precisar ser internado, sem precisar ir para uma UTI e sem correr o risco de vida. Então, eu acho que esse contexto é importante a gente reforçar, temos a obrigação de reforçar e vamos novamente chamar a atenção da população por essas regras, as regras da vida, as regras que são, né, que nos poupam, as regras que nos protegem e são extremamente simples. São regras comportamentais que todos devem seguir. Uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos. Essa que é o grande recado no que diz respeito à questão da pandemia e agora desta epidemia do influenza no nosso país, que já está pegando em todos os lugares e já chegou em Campos. Assim, obrigado, Arnaldo. A questão do gabinete que controla esse combate à pandemia, ele naturalmente, com os números, né, quase que zerados, chegou a zerar também a internação na UTI e é o que a gente consegue apurar aqui de informação oficial, meu caro Paulo Irano, é de que essa Ômicron, ela tem uma transmissibilidade muito grande, mas ela não é considerada de importância, como diz a ciência, ao ponto de levar o cidadão à UTI e aquela coisa agonizante que a gente acompanhou nesses quase 2 anos aí de pandemia, mas, sobretudo, cada um é cada um, tem toda essa questão de resistência de cada um e tudo mais. A minha pergunta é, porque, primeiro, o gabinete de combate à pandemia está se reunindo só uma vez por semana, o suficiente, e divulgando também notas somente uma vez por semana, às sextas-feiras, que é quando, né, sai aí o balanço da semana, aquela coisa toda. O senhor pretende apresentar alguma mudança nesse tipo de ação, tipo mais de uma reunião por semana, ou não há necessidade, mais de uma nota por semana, ou não há necessidade? E se Campos já conseguiu fazer aí o acompanhamento do vírus e ter alguém de fato com a Ômicron internado ou contaminado? Então, vamos lá. Frente a uma situação, né, eu diria assim, de uma emergência em saúde pública, como é a pandemia, como é, né, no caso da epidemia, o gabinete ele é contínuo, né? Ele fica permanentemente, e sempre que surge alguma novidade, alguma situação, logicamente ela deverá ter essa comunicação, até pela obrigatoriedade da comunicação da informação que temos que fazer ao Ministério da Saúde. Então, sempre que necessário, vai haver sim, até que seja diária, se necessário for, né, conforme a evolução, como eu disse, desta nova onda, nós faremos esses comunicados e, na verdade, o nosso gabinete ele é contínuo, viu? É como se fosse uma assembleia permanente, tá? Isso é uma resposta importante porque os grupos que monitoram, né, que é a Vigilância em Saúde, né, ela é permanentemente antenada nos acontecimentos e é preciso que essas informações
que são emanadas das unidades de saúde cheguem à central para que essas medidas necessárias sejam tomadas, sejam decididas e sejam informadas. Quando você fala em termos de ser uma cepa menos danosa, menos agressiva, isso é verdadeiro. Como eu disse, ela é altamente contagiante, porém ela é menos patológica, menos agressiva, menos virulenta, no sentido de danos, principalmente ao sistema respiratório. Mas é a cepa, é o vírus, e a gente já teve experiência do dano que ela causa às pessoas. Então, o melhor caminho é a prevenção, vacinação e esses cuidados restritivos que acabamos de mencionar e que devem ser sempre lembrados por todos que estão aí nos ouvindo, e que isso seja repetido para todas as pessoas. Só assim a gente consegue uma proteção, viu? A intervenção da saúde pública, nossa, é exatamente esse alerta. E preparar a estrutura para que, se necessário for, que tenhamos capacidade de atender a nossa população, né? Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que colocar e deixar claro, né? A vacina, que em um determinado momento tínhamos aquelas filas quilométricas, falta de doses, nós chegamos num ponto em que nós temos doses hoje e a disponibilidade de várias unidades de saúde, aplicando a vacinação, tem todo um calendário daqueles que tomaram a primeira, aqueles que têm que tomar a segunda, aqueles que têm que tomar a terceira, e estamos avançando sim. O nosso índice de imunização é bastante elevado, significativamente elevado. Mesmo assim, sabemos que ainda temos aí um contingente que ainda não foi vacinado, e a gente clama que busquem as unidades de saúde para que tomem as suas vacinas. E o Ômicron? Tem alguém já confirmado? Ainda não temos o sequenciamento genético, mas eu quase que pela percepção nossa, para que você faça a identificação, o que nós temos é o teste para identificar a influenza A. E a Ômicron você só consegue definir fazendo o chamado sequenciamento genético. Isso demanda tempo, demanda estrutura, e esses casos normalmente, quando há essa suspeita, eles são encaminhados para o LACEN, encaminhados para o Rio, que é o laboratório central do estado que faz esse sequenciamento genético. Aí chega lá, tem uma fila, né? Ainda não temos nenhuma confirmação da cepa, mas independentemente da cepa, volto a dizer, os cuidados são os mesmos, a prevenção é a mesma e o caminho que temos é a vacinação. No que diz respeito ao influenza, ao vírus da gripe, os mecanismos de proteção são os mesmos da Covid. Como que você se protege? É um vírus respiratório, ele se transmite através das gotículas, através do espirro, ele se transmite através da saliva, das secreções nasofaríngeas, vamos dizer assim. Então, é preciso que tenhamos o cuidado, mesmo cuidado, usar máscara, distanciamento, higiene respiratória, manter os cuidados que são necessários tanto para um vírus quanto para o outro. Ô, Nogueira, já são 8h14, né? O bloco está 8h15. Sim. Perdão, acho que agora me empolguei aqui. Me empolguei, senão a gente não consegue imprimir um cafezinho aí, né, doutor? Rapidamente. Imprime um expresso aí, por favor. São 8h15. Obrigado, Arnaldo. Nós vamos ao intervalo comercial. Tem ainda mais um bloco para a gente falar com o doutor Paulo Miranda. Ele lá no começo do programa, vou dar uma rebobinada na fita aqui no estilo antigamente, falou que o hospital HGG estava em ritmo super acelerado e falou que vai ser muito rápido. Eu vou pedir ao senhor e fazer uma conexão assim para o próximo bloco para tentar apurar aí que muito rápido é esse. Será que a gente consegue essa inauguração dessa primeira parte, dessa primeira fase, ou de um total agora já no primeiro trimestre, no primeiro semestre? Próximo bloco o senhor responde a gente, por favor.
meu caro Dr. Paulo Irano, secretário de Saúde, conversando conosco aqui no Folha no Ar. Ao vivo, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, também com Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e ainda o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Quando se pensa